por meio das palavras, provocam medos em nós. Segunda parte, de não ter medo daquilo que pode matar o nosso corpo, das agressões. Já dizemos em outras ocasiões que esse tempo de pandemia aumentou-se o número de casos de violências domésticas, de pessoas que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Agora você pode estar pensando naquelas pessoas que durante esse tempo, especialmente, têm tentado assim um pouco deixar você triste. E hoje nosso Senhor diz e vem a nosso encontro: não tenha medo daquelas pessoas que podem matar o corpo, mas não a nossa alma. Isso daqui também vai muito mais na linha também da psicologia, daquilo que pode matar o nosso corpo, mas não a nossa alma. O perigo hoje é que, além de estar matando o nosso corpo, o medo também está matando a nossa alma. Quantos casos de depressão, de suicídio, de estresse, de ansiedade, situações de medo que tem também matado a nossa alma. Terceiro passozinho do Evangelho: valemos mais do que os pássaros. Mas isso para justificar que nosso Senhor diz que sabe de tudo, até os fios do cabelo da nossa cabeça estão todos contados. O verbo está no presente, para dizer que nosso Senhor não contou lá atrás quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele conta hoje, para dizer que a presença de nosso Senhor é sempre presente. Essa presença de nosso Senhor não é do passado e nem vai estar conosco no futuro. Já é o hoje, já é o agora. Eu queria convidar você em sua casa, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, primeiro a pensarmos quais são os nossos medos. Porque podemos ter 3 tipos de medos. O medo do outro, que é aquele medo que a pessoa pode provocar em nós. Segundo tipo de medo, de Deus. Não faça isso porque Deus te castiga. Ou então aquela sensação de que Deus não vai mais te perdoar, não merece mais perdão nem de Deus. E o terceiro tipo de medo é o medo de si mesmo. Não deixa perdoar-se e nem tampouco deixa se conhecer. Esses 3 tipos de medo podem provocar outras situações e consequências. E por isso seria aquilo que nós deveríamos pensar durante esta semana. Quais são os meus medos? O que eu devo colocar no altar de nosso Senhor? O que eu devo pedir a nosso Senhor que transforme o meu medo, as minhas dúvidas, as minhas seguranças? Aí você pode dizer: mas padre, nós devemos ter medo de certa forma. Claro, o medo ele pode ser preventivo. Você tem o medo de botar o dedo, sei lá, no fogo, porque sabe que vai queimar. Então o medo nos previne. De certa forma que hoje nós estamos até usando máscara, porque o medo de sermos contaminados. Então o medo nos previne. Outra coisa, diferente do medo, é de sermos prevenidos. Seria completamente diferente do medo. Porque além do medo também ser o seu aspecto positivo, aquilo que nos previne, uma pessoa cautelosa, é aquela pessoa que contempla a realidade, o todo, o horizonte, e ali sabe distinguir. Ter medo e a pessoa cheia de discernimento é completamente diferente. Peçamos a nosso Senhor hoje, nos ajude a superar os medos. Depois, nos ajude a sermos cautelosos, que é diferente de ter medo de uma pessoa medrosa. E depois, pedir a Deus que nos faça sempre mais sermos cheios do Espírito Santo, para vencer os nossos medos, superar os nossos medos. A liturgia de hoje, mais do que provocar em nós uma afirmação que nós devemos não ter medo, é também nós superarmos os nossos medos. A liturgia de hoje, sobretudo na oração coleta, que é aquela oração depois do glória, diz que o Senhor firmou conosco no seu amor, firmou conosco no seu amor a nossa confiança. Este firmamento do Senhor conosco não seja quebrado pelo nosso medo. Muito obrigado a você que é dizimista, a você que nestes dias e neste tempo, sobretudo, de medo, da sociedade do medo, tem manifestado a sua fé por meio do dízimo. Graças à sua generosidade, à sua doação, ao seu compromisso, nossa igreja continua evangelizando.
Ah, Pai, mas os gastos estão poucos. É verdade, diminuíram muito, graças a Deus. Mas as despesas continuam. Sobretudo nesse tempo do evento aqui em Paulistana, hoje mesmo caiu mais outra parte do forro de uma outra igreja nossa. E é graças ao seu dízimo que nós conseguimos manter tudo isso. São coisas que acontecem fora do ordinário do dia a dia. Que nosso Senhor te abençoe. Muito obrigado a você que leu a cartinha deste mês, que falava exatamente do não ter medo. Muito obrigado a você que respondeu essa cartinha me mandando umas mensagens. Muito obrigado. E assim nós vamos levando à frente nesse tempo. O medo não é para nos parar. E o medroso não é aquele que fica esperando o medo passar. O medroso é aquele que caminha no tempo do medo, esperando chegar depois de tudo isso. Que nosso Senhor nos abençoe. Muito obrigado à Pastoral do Dízimo por esse trabalho também nesse tempo de pandemia, que se coloca também à disposição para que vocês, dizimistas, recebam pelo menos uma visita no mês de nossos agentes da nossa igreja, uma vez que paramos as nossas visitas pelo tempo que estamos passando. Permita-me alongar só um pouquinho mais para agradecer também a cada pastoral que faz um trabalho tão bonito. Eu ontem ligava para uma senhora que está passando por um momento muito difícil na família e conversava com ela, e uma das coisas que me marcou muito na conversa foi: Padre, muito obrigado, eu recebi a ligação do Senhor. É o que me alegra quando alguém me liga ou quando alguém da igreja me dá um sinal. Hoje, Padre, ela dizia, passou 2 senhoras aqui em casa, mesmo não descendo, ficando lá de fora, a gente conversou um pouquinho. Eram pessoas da igreja que sabia que eu estava passando por isso. Então, assim, a nossa igreja católica na nossa cidade faz um trabalho muito bonito por meio das pastorais. Antes de eu chegar, já faziam, permanecem e vão permanecer. Isso é que é bonito. São homens e mulheres que fazem silenciosamente e que não precisam nem postar nas redes sociais. Eu acho muito bonito isso, esse trabalho silencioso do nosso povo. Então, muito obrigado a cada um. E isso que eles fazem com o nosso povo, fazem também com a nossa igreja. Que Nossa Mãezinha dos Humildes nos abençoe, nos proteja de todos os medos da nossa vida. Nós vamos superando os nossos medos quando nós nos unimos uns aos outros. Aquele que quer ser o violento e o zangado de tudo é aquele que caminha só. No fundo, ele tem medo até de si mesmo. Por isso que nós mais fracos nos unimos uns aos outros para ir superando o medo quando dividimos um com os outros os nossos medos.